Se a história de Cabo Verde fosse contada com honestidade, o nome das mulheres que sustentaram este país estaria nos livros, nas praças, nos discursos. Mas não está. E é por isso que este vídeo existe. Se inscreve no canal Fronteiras, ativa o sino e fica até o fim. Porque aqui a gente diz o que ninguém mais tem coragem de dizer. Resgatar a memória é resistir. E resistir é preciso. Ela se chamava Maria, ou Rosa, ou Antônia. O nome já se perdeu no tempo, mas ela existiu. Era parteira, lavadeira, mãe de 8 filhos, avó de outros tantos. Quando uma mulher da zona entrava em trabalho de parto, era ela que corria, com um pano amarrado à cintura, um balde com água quente e 2 mãos que sabiam da vida mais do que qualquer doutor formado. Sem luvas, sem bisturi, sem anestesia. Apenas com fé e coragem, salvou vidas, enterrou outras. Foi chamada em sussurros, esquecida em silêncio. Nunca foi condecorada. Nunca entrou em nenhum livro de história. Mas sem ela, e sem milhares como ela, Cabo Verde não teria resistido. E se eu te dissesse que a história deste país foi sustentada por mulheres cujos nomes foram apagados? E se eu te contasse que por trás de cada bandeira hasteada, cada discurso de independência, cada herói nacional, havia sempre uma mulher, muitas vezes sozinha, segurando a casa, os filhos, a memória e o povo inteiro? Esse vídeo é sobre elas. As mulheres cabo-verdianas, as que foram à luta mesmo sem serem chamadas, as que sustentaram a terra, mesmo sem serem reconhecidas, as que foram protagonistas de uma história que insistiram em lhes negar. Durante décadas, a migração masculina foi intensa em Cabo Verde. Homens partiam para São Tomé, Angola, Portugal, Holanda, Estados Unidos, em busca de sobrevivência. E as mulheres ficavam. Ficavam com os filhos, com a terra seca, com os doentes, com os idosos. Ficavam com a dor, com a responsabilidade, com a ausência. Eram elas que seguravam a zona inteira quando o Estado faltava. E ainda assim, você vê isso nos livros escolares. A verdade é que a história de Cabo Verde, como a de tantos países colonizados, foi escrita por mãos masculinas e coloniais. E tudo o que não cabia nesse modelo, como a resistência cotidiana das mulheres, foi empurrado para o esquecimento. Mas hoje, nós vamos tirar essa história da sombra. Vamos falar de Eugênia Lima, a primeira jornalista cabo-verdiana. Na década de 60, enquanto a repressão política apertava e o espaço para mulheres era praticamente nulo, Eugênia escrevia, denunciava desigualdades, defendia os direitos das mulheres, exigia justiça. Era a voz escrita de uma geração que não aceitava mais o silêncio. Foi perseguida, foi apagada, mas nunca calada. Falemos também de Tututa Évora, mulher do sal, pianista de alma, mãe de 12 filhos, dona de uma sensibilidade musical que atravessou fronteiras. Tocava piano quando isso ainda era considerado coisa de homem. Enfrentou o machismo da sociedade, da igreja, da família. Sua música embalou a infância de muitos, inclusive de Cesária Évora, que mais tarde levaria a morna ao mundo. E mesmo assim, quantas vezes o nome de Tututa é lembrado nas grandes homenagens culturais? E o que dizer de Nhanácia Gomes, símbolo da tradição oral e do batuque em Santiago? Uma griot, uma memória viva do povo. Cantava a vida, a luta, a ancestralidade. Foi reconhecida tardiamente, quando já era quase centenária, mas por décadas sustentou a alma cultural de Cabo Verde com sua voz, sua presença, sua firmeza. E até hoje, há zonas onde seu nome é sagrado, mas onde o Estado nunca a valorizou como merecia. E aí vem a parte mais chocante. A maioria dessas mulheres nunca pediu reconhecimento, mas mesmo assim foram apagadas com método. A desvalorização não foi um acidente, foi um projeto. Um projeto colonial que dizia que mulher era para cuidar da casa e calar a boca. Um projeto machista que dizia que inteligência era atributo masculino. Um projeto elitista que só reconhecia quem falava português culto ou tinha diploma europeu. Mas as mulheres cabo-verdianas nunca aceitaram caladas. Enquanto o sistema as ignorava, elas organizavam a zona. Criavam associações de base, faziam rifas para ajudar famílias com fome,
Ensinavam crioulo no quintal para as crianças que não podiam ir à escola. Faziam teatro, rezavam juntas, plantavam juntas. Criavam redes de solidariedade que salvaram milhares durante os períodos de fome e seca. Durante a luta de libertação, muitas participaram ativamente. Algumas se aliaram ao PAIGC, outras organizaram ações de apoio nas ilhas. Muitas foram vigiadas, ameaçadas, presas, mas seus nomes raramente aparecem nas listas oficiais de combatentes. Por quê? Porque eram mulheres. Porque fazer comida para os guerrilheiros era visto como algo menor. Porque esconder panfleto em casa não parecia revolucionário o bastante. Mas era. Era resistência em estado puro. E é aí que a narrativa histórica falha. O que chamam de ajuda era, na verdade, um ato político. Cada panela de arroz feita por uma mulher durante a resistência era um ato contra o sistema. Cada reunião escondida, cada carta escondida, cada abraço dado a um combatente ferido era uma recusa ao colonialismo. E mesmo após a independência, o apagamento continuou. A nova elite política, formada quase toda por homens, preferiu manter o silêncio. Mulheres ficaram de fora dos cargos de decisão. Muitas voltaram ao lugar de onde nunca deveriam ter saído, a invisibilidade. Mas não é só no passado. Hoje as mulheres continuam fazendo o que sempre fizeram, sustentando zonas inteiras com trabalho informal, cuidando de famílias sozinhas, liderando projetos sociais com poucos recursos e muita coragem. Estão na linha de frente da luta contra a violência doméstica, contra o abuso sexual, contra o abandono escolar. Estão nas salas de aula, nos centros de saúde, nas feiras, nos quintais, nos coletivos culturais. Mas onde estão nas câmaras municipais? Onde estão nos livros? Onde estão nas leis? Mesmo nas zonas urbanas mais visíveis, como a Chada de Santo Antônio, Ponta d'Água ou Chã de Alecrim, o papel das mulheres continua sendo subvalorizado. Elas fazem a zona funcionar, mas continuam recebendo menos, sendo mais exploradas e tendo menos voz nas decisões. A historiadora cabo-verdiana Maria da Luz Marques escreveu certa vez: a história de Cabo Verde será incompleta enquanto não incluir a memória das mulheres que a sustentaram. E ela está certa. Não se trata apenas de rever o passado. Trata-se de reconstruir o presente com mais justiça. De mostrar para as meninas que elas vieram de uma linhagem poderosa, que não são apenas descendentes de resistência. Elas são resistência. Quantas mães solo conheces que criaram filhos com dignidade em condições quase impossíveis? Quantas avós com sabedoria ancestral curaram doenças com chá, pano e bênção? Quantas jovens hoje continuam essa luta, mesmo enfrentando o machismo nas escolas, nas ruas, nos empregos, na política? Essas mulheres existem, estão vivas, estão entre nós e merecem ser honradas, não apenas com flores no Dia da Mulher, mas com políticas públicas, com memória, com respeito, com justiça histórica. Este vídeo é um ato de reparação, um ato de resgate, uma homenagem a todas as que vieram antes e uma convocação às que continuam hoje. Então comenta aqui o nome de uma mulher cabo-verdiana que te inspira. Compartilha este vídeo com quem precisa conhecer essa verdade. Se inscreve no canal Fronteiras, ativa o sino e acompanha esse projeto que não tem medo de desenterrar o que foi silenciado. Porque sem elas não haveria independência, não haveria morna, não haveria cultura, não haveria Cabo Verde. Elas fizeram partos sem anestesia, criaram zonas inteiras com dignidade, sustentaram filhos, netos, vizinhos. Foram parteiras, educadoras, militantes, cuidadoras, artistas, mães, curandeiras, guerreiras. E mesmo que tenham tentado apagá-las, nós estamos aqui para lembrar. Elas são a base, elas são a alma, elas são a história verdadeira de Cabo Verde.